Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre aposentadoria híbrida. O que é a aposentadoria híbrida? É uma modalidade de aposentadoria que o INSS possibilita para aquelas pessoas que não conseguiram preencher o requisito tempo de contribuição no regime urbano ou no regime geral. Ou seja, para aquelas pessoas que têm idade, mulher 62 anos, homem 65 anos, mas não tem os 15 anos em cada regime. Então, a aposentadoria híbrida, o que ela é? Você junta esses dois períodos, um período que você estava no rural, mais um período que você estava no urbano, para assim, então, ter concedida a sua aposentadoria. Meu nome é Tatiana Tavares Fracasso e eu sou advogada especialista em direito previdenciário. Então, já se inscreva no canal, deem um like nesse vídeo e acionem o sininho de notificação para receber as informações que ainda estão por vir. Nesse vídeo, eu vou explicar para você, mulher que tem 62 anos de idade ou mais, ou homem que tem 65 anos de idade ou mais, e que não consegue se aposentar porque não tem como comprovar 15 anos ininterruptos na roça, que daria a possibilidade de uma aposentadoria rural, porém com uma outra idade, ou não tem 15 anos de atividade urbana. Nesse caso, o INSS possibilita a aposentadoria híbrida. O que é híbrida? É você juntar lá um período que você trabalhou na roça, seja em regime de economia familiar ou em regime próprio. E qual é a diferença dos dois regimes? Regime de economia familiar é aquele que você trabalhava com seus pais, com a sua família, no regime familiar. Regime próprio é aquele regime quando você trabalha nas suas terras, ou porque você tem o seu grupo familiar, ou porque você adquiriu a sua área de terras, ou porque você tem uma área de terras arrendada. Essa é a diferença desses dois regimes. Então eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer isso e a comprovação para ter concedida a aposentadoria híbrida. É muito fácil, não há grandes dificuldades. E aí, o que eu sugiro para vocês? Se possível for, peguem um papel e uma caneta. Se necessário for, deem uma pausa no vídeo para fazer as anotações necessárias e juntar os documentos que vocês vão precisar para comprovar período rural mais período urbano. A aposentadoria híbrida, como eu falei para vocês, é isso. Então, por exemplo, assim, vamos no exemplo de uma mulher. Ela tem 62 anos de idade. Atualmente, ela está trabalhando na roça, no regime rural, com a sua família, que é o chamado regime próprio. Mas ela tem, por exemplo, somente 8 anos de roça. Há 8 anos que ela está no regime rural. Porém, antes, seja lá quando ela era bem nova, seja no decorrer da vida dela, ela trabalhou um período com carteira assinada. E esse período soma mais 8 anos ou 9 anos. O que acontece? Ela pega aquele regime urbano lá de trás que ela tinha, mais o regime rural que ela está agora, junta tudo isso para ter a carência dos 15 anos. Nesse exemplo que eu passei agora, eu sugeri que ela teria 8 anos de rural e 9 anos urbano. Então, seriam 17 anos. Ela teria tempo sobrando para comprovar. Mas aqui vai uma atenção muito importante. Ela tem que estar na qualidade de uma das condições de trabalho no momento que ela pedir a aposentadoria híbrida. Então, se a mulher ou o homem que seja estiver, quando pedir a aposentadoria, trabalhando na roça, tem que ter essa qualidade. Mas se ela estiver no regime urbano, seja porque está com carteira de trabalho anotada, seja porque está contribuindo como contribuinte facultativo ou como contribuinte autônomo, ela tem que estar contribuindo com o INSS. Então, no momento da aposentadoria, não importa, quando você for fazer o pedido da aposentadoria híbrida, não importa se você está ou na roça ou no rural. Se você estiver na roça, no momento, você tem que se manter nessa qualidade e puxa lá de trás o período urbano. Mas se for ao contrário, você está no urbano e lá de trás você puxa um período de roça, você tem que estar aqui contribuindo nesse momento para o INSS, porque é necessária a qualidade de segurado. Essa é uma, inclusive, das exigências do INSS. E agora, olha que interessante. Digamos que agora você esteja no regime urbano e você quer pegar o período de roça rural lá da sua infância. Também é possível. E veja que interessante essa possibilidade. A partir dos 12 anos de idade, é possível o reconhecimento da atividade rural em regime de economia familiar. Há entendimentos que pode ser dos 10 anos, há entendimentos de 9 anos, 8 anos, mas a gente sempre trabalha com aquilo que é certo, que são os 12 anos. Apesar que a gente solicita a partir dos 10 anos e muitas vezes a partir dos 8 anos de idade. Tudo vai depender dos documentos que você vai ter para comprovar isso. Então, vamos para essa situação, ou homem ou mulher, quais são as diferenças? O tempo de contribuição somados tem que ser o mesmo, 15 anos.
O que muda do homem para a mulher, nesse caso da aposentadoria híbrida, é tão somente a idade. No caso, a mulher tem que ter 62 anos de idade e o homem 65 anos de idade. Então, digamos que você vai pedir a sua aposentadoria, ou mulher ou homem, e você agora está no regime urbano. Digamos que você está pagando INSS no carnê. Mas lá na sua infância, você tem como comprovar que você exerceu atividade rural em regime de economia familiar. É possível, sim. Nem que isso tenha ocorrido há 20, 30, 40 anos atrás, até mesmo 50 anos atrás. Você pode requerer esse período do exercício da atividade rural. E aí você vai ter que comprovar isso. Então anota aí, dá uma pausa no vídeo se preciso for e anota aí que documentação você vai precisar da atividade rural para conseguir comprovar esse período. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, precisarem de uma ajuda, aqui em cima tem o número do WhatsApp do escritório que está aqui fixado, que vocês podem entrar em contato conosco, que nós iremos ajudar com o maior prazer. Da mesma forma, abaixo, na descrição fixada, tem um linkzinho que está em azul. É só clicar nele que vocês vão ser direcionados para o WhatsApp do escritório e nós iremos fazer um atendimento personalizado, porque todos os profissionais aqui do escritório são especialistas em direito previdenciário. A começar por mim, que sou advogada e especialista nessa área, e estou aqui muito feliz em poder passar essas informações para você. Então, você que está aí do outro lado, me ouvindo agora, e tem lá na sua tenra idade que a gente tanto chama, né, a partir dos 12 anos de idade, como comprovar a atividade rural, que é no período que você estava em regime de economia familiar com os seus pais, anotem aí que documentos vocês vão precisar para juntar aquele período e somar com este aqui do regime urbano. Documentos muito importantes. E a gente sabe que é difícil conseguir documentação dessa época, porque são muitos anos que se passaram. Mas há muitos documentos que vocês conseguem. Por exemplo, a certidão de casamento dos pais de vocês. Por quê? Porque naquela época as pessoas eram qualificadas e normalmente estava lá o nome do pai de vocês. Exemplo, João, brasileiro, agricultor, já comprova, já é uma prova de atividade rural. Outro documento importante, a certidão de óbito dos pais de vocês. Também vai ajudar a comprovar. Por quê? Porque vai mostrar lá na qualificação que na época eles eram agricultores. A própria certidão de nascimento de vocês. E nesse caso, como se passaram muitos anos, vocês podem pedir o inteiro teor da certidão de nascimento de vocês no registro da cidade onde vocês nasceram. E não importa se vocês nasceram na Bahia, no Pará, Amazonas, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Um exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul, mas eu nasci lá no Rio de Janeiro. Eu posso aqui no Rio Grande do Sul solicitar num tabelionato, num registro de imóveis, a minha segunda via de inteiro teor da minha certidão de nascimento lá do Rio de Janeiro. E eles enviam tudo online. Por quê? Porque nessa certidão de nascimento sua, de inteiro teor, vai constar lá também que seus pais eram agricultores. Da mesma forma, a certidão de nascimento dos irmãos de vocês. Vocês vão precisar também, eventual cópia dos documentos de identificação dos pais de vocês, documentos de irmãos de vocês. Deve ter se aposentado no regime rural e esses dados ficam no banco de dados da Previdência Social. E aí, com o número do CPF, eles puxam essa informação. Outro documento importante, eventual certificado de reservista do pai de vocês. Também, documento das terras, eventual matrícula, escritura, contrato de arrendamento, contrato de parceria. Um documento da terra que comprovam que os pais de vocês tinham terras e na época exerciam atividade rural. Notas de produtor rural, certidões de INCRA, ITR, notas de eventual arrendamento rural ou até mesmo de algum financiamento rural. Qualquer documento que tenha início de prova rural vai ajudar vocês. Mas aqui um ponto muito importante. Esses documentos têm que ser daquela época. Então, por exemplo, nós estamos em 2024. Você tem 62 anos de idade, mulher. Então, você nasceu, em tese, vamos fazer o cálculo juntos aqui, lá em 1962. Você vai querer comprovar rural a partir dos 12 anos, 1974. Então, tem que ser documentos dessa época. Digamos que você quer comprovar 5 anos de rural. Então, documentos entre 1974 a 1979. Os documentos têm que ser daquela época. Ah, doutora, não era daquela época. Eu tive depois em regime próprio com o meu marido entre 1990 e 1995. Não tem problema. Peguem daquele período, então. É do período que vocês querem comprovar. Seja em regime de economia familiar, seja em regime próprio. E nesse caso, é quando a aposentadoria híbrida, você está agora no regime urbano, seja com carteira assinada ou porque você está contribuindo com o INSS, e lá de trás você quer
reconhecer o período rural. Então, assim, ó, é muito simples, não tem erro, é fácil de ter concedido esse benefício. O INSS tem concedido ele, inclusive, na via administrativa, mas caso o INSS venha negar o pedido de vocês na esfera administrativa, não desanimem, não desistem, procurem, consultem uma advogada especialista em direito previdenciário para entrar com ação judicial e na justiça, sim, conseguir ter concedida a aposentadoria de vocês na modalidade híbrida. Como eu falei, quando você junta um tempo urbano e quando você junta um tempo rural, ou quando você junta um tempo rural com o tempo urbano. E aí tem que ter o requisito idade também, que eu vou repetir aqui. Mulher 62 anos, homem 65 anos de idade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês. O meu intuito é levar informações de uma forma muito simples e objetiva para você que está aí do outro lado me assistindo e que quer saber sobre os seus direitos. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, querem entrar em contato conosco, é só chamar pelo WhatsApp aqui em cima ou aqui embaixo na descrição fixada, clicar no link que vocês vão ser direcionados aqui para o atendimento do escritório. Da mesma forma, qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, porque para mim é muito importante eu saber o que vocês estão achando dos vídeos que eu estou fazendo, se vocês estão gostando, se as informações estão sendo úteis. Da mesma forma, compartilhem com o máximo de pessoas esse vídeo. Por quê? Porque sempre tem alguém que precisa dessa informação. Se não é você, pode ser seu pai, sua mãe, seu tio, seu vizinho, seu conhecido, um amigo. Alguém está passando por essa situação e não sabe que pode ter sua aposentadoria concedida na modalidade híbrida. E o mais importante, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e acionar o sininho de notificação. Meu muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.